deixar informado em torno do que é a saúde no geral. Nós estamos aqui para lhe trazer temas importantíssimos para a nossa sociedade no que tange à saúde. Se tiver alguma sugestão para o nosso programa, quer ouvir falar acerca de um tema, quer sanar as suas dúvidas, é só entrar no nosso Facebook, que é Mega Rádio e Televisão SA, e deixar ficar aí a sua sugestão em forma de comentário, como também pode mandar mensagem para o nosso e-mail ou o nosso correio eletrônico, que é megasaude@megatv.co.mz. Gostava de ver a sua marca desfilar em torno da Mega TV? É fácil, é só entrar em contato conosco através do 84 28 28 800. 84 28 28 800, como também pode mandar o seu correio ou o seu e-mail para o nosso correio eletrônico, assim que é comercial@megatv.co.mz. Hoje nós estamos aqui também para lhe trazer um tema muito, mas muito importante, que todos vocês vão ficar todos a saber acerca do tema que estamos aqui a tratar, na companhia do nosso convidado, que é o Dr. Hélder Zefanias. Exatamente, o Dr. Hélder Zefanias irá nos ajudar a conhecer acerca da cárie dentária. Este que é o tema que nós vamos estar aqui a debruçar na nossa edição de hoje. Podem acompanhar-nos também através da vossa tela aí em casa. Quem usa o TV Cabo pode usar TV Cabo posição 13, TMT posição 16 e agora já estamos ligadinhos através da Star Time. Exatamente, é só acessar a posição 121 que estará na companhia da Mega TV e desde então na companhia do programa Mega Saúde. Exatamente, nós estamos aqui para lhe ajudar também a resolucionar casos de saúde ou situações de saúde que não tiveram um fim positivo. Se o seu arquivo o seu documento foi arquivado numa unidade sanitária, foi maltratado, sofreu casos de suborno ou efetuou algum tratamento que não está a lhe dar efeitos positivos, a Mega Saúde está aqui para lhe ajudar a apurar e resolucionar esse tipo de caso. É só entrar em contato conosco através do nosso correio eletrônico megasaude@megatv.co.mz megasaude@megatv.co.mz. Hoje estaremos aqui a falar da cárie dentária com o Dr. Hélder Zefanias. Nada melhor do que ele para deixar-nos ficar aqui as suas apresentações. Dr. Hélder, bom dia. Bom dia. Obrigado, Paloma. Obrigado à Mega TV pelo convite. Em primeiro lugar, saudar aos telespectadores lá em casa e dizer que o prato forte de hoje é a cárie dentária, não é? Que praticamente saberão um pouco de tudo, não é, com relação à cárie dentária. Pois é, eu acredito que muitos de nós sofremos de cárie dentária e nem sabemos. Ninguém melhor que o Dr. Hélder Zefanias para procurar nos fazer entender exatamente o que é a cárie dentária. Bom, indo diretamente ao tema que é me colocado, que é a cárie dentária, dizer que a cárie dentária é definida como sendo uma doença infecciosa, crônica, oportunista e multifatorial, que está intimamente ligada à dieta e também aos hábitos de higiene oral do próprio indivíduo. Crônica por quê? Porque leva um certo período para evoluir, não é? Um período de tempo para poder se manifestar essa doença. É oportunista porque aproveita uma oportunidade que o indivíduo dá, principalmente quando não segue aquilo que deve seguir, não é? E multifatorial porque tem vários outros fatores, vários outros aspectos que contribuem para a sua instalação. Dizer que esta doença constitui um problema de saúde pública, visto que afeta quase 90% da população mundial. Exatamente, é mais ou menos com relação a isso, que é a definição que é a cárie dentária. E quais são os sintomas da cárie dentária? Como é que um indivíduo pode perceber que aqui dá-se o caso de uma cárie dentária? Bom, indo àquilo que é o quadro clínico, né, que é a sintomatologia desta doença, dizer que aqui o primeiro sinal da cárie dentária é uma mancha branca, que aparece a nível do esmalte do dente, que esta mancha branca, ao longo do tempo, pode evoluir até que se forme uma cavidade.
ou seja, até que se forme um buraco, não é? buraco. A nível do dente. Então, formando-se esse buraco, ao longo do tempo, passando mais tempo, aí pode depois vir a cursar com a dor do próprio dente. Ok. Então, é mais ou menos, É mais ou menos sim. isso. E quais são as causas da cárie dentária? O doutor já esteve aqui a explicar que a doença é oportunista devido às oportunidades que o indivíduo dá. Exatamente. Em torno disso, quais são as causas da cárie dentária? As causas da cárie dentária são várias, não é? A causa principal da cárie dentária é o Streptococcus do grupo mutans, né? Que é uma bactéria existente na nossa boca que tem a capacidade de criar os ácidos, de fazer a decomposição dos alimentos e, a posteriori, criar a cárie dentária. Então, essa não é só a simples instalação do Streptococcus grupo mutans, que será a razão da cárie dentária, não. Okay. Esse Streptococcus do grupo mutans deve estar associado em algum momento à dieta inadequada do indivíduo, principalmente o consumo de carboidratos, né, ou alimentos açucarados, e também aos hábitos de higiene do próprio indivíduo. Exatamente. Isso também influencia muito e pesa muito para que ocorra esta cárie dentária. Ok. E no que tange ao tratamento da cárie dentária, qual é o melhor tratamento ou qual é o tratamento a seguir para um indivíduo que já tem cárie dentária? Bom, indo diretamente ao tratamento da cárie dentária, dizer que o tratamento da cárie dentária depende, primeiro, do próprio estadio da cárie dentária. Okay. Por exemplo, se for uma cárie inicial, por exemplo, é aquela que, por exemplo, não tem uma cavidade, não tem um buraco no dente. Sim, chama-se geralmente cárie de fóssulas e fissuras, que são as entradas e saídas a nível de dente. Afeta mais os dentes de trás, não é? Então, quando trata-se, por exemplo, dessa cárie de fóssulas e fissuras, que é a cárie inicial, que não tem cavidade, o médico geralmente recomenda que o paciente continue a seguir com os métodos em si de higiene oral adequados para que essa cárie não evolua. Essa tem a capacidade, em algum momento, se o paciente continuar a seguir os métodos de higiene oral corretos, tem a capacidade de estagnar, ou seja, parar, não evoluir mais. Não evoluir mais. Exatamente. Então, tem, por exemplo, quando já trata-se de uma cárie que tenha uma cavidade. Quando trata-se de uma cárie que tenha uma cavidade, que é um buraco, mas que não tenha atingido a polpa, que é o nervo do dente, aí sim pode-se fazer já um tratamento restaurador, né? Que é chumbar o dente vulgarmente, não é? Chumbar o dente. E quando esta mesma cárie provocou já um buraco, mas que esse buraco, por exemplo, atingiu já o nervo do dente ou está muito próximo do nervo, aí tem um outro tratamento também que se faz. Já vai ser aquilo que se chama tratamento pulporadicular, ou seja, TPR, que é um tratamento de canal que consiste em abrir o dente e tirar lá o nervo do dente, não é? E substituir com outro material, de modo que consigamos manter o dente do nosso paciente na boca. Não é? E há vezes que o paciente, por exemplo, surge com uma cárie com uma destruição coronária, não é completa. Por exemplo, a cárie, aquela cárie destruiu toda a coroa do dente, sim. Ou seja, toda a cabeça do dente. Aí nada mais, nada menos que se extrair o dente. Então o dente poderá já aí ter que ser tirado, porque já não há condições de continuar com aquele dente na boca. E já pode já recorrer-se já a outros métodos, né, para substituir o dente, como implantes ou como prótese dentária, para poder substituir aquela. Então é mais ou menos isso em torno daquilo que é o tratamento da cárie dentária. E quais são as fases da cárie dentária? Assim? Cárie dentária tem várias fases. Por exemplo, temos a cárie dentária, porque a cárie dentária pode classificar-se quanto à atividade e quanto à cavidade. Ok. Exatamente. Então, quanto à cavidade, pode ser uma cavidade ativa ou inativa.
quanto à atividade, também pode ser ativa ou inativa, não é? Então, essas são as fases exatamente da própria cárie dentária, exatamente sim. Mas recomenda-se muitas das vezes tomar-se uma intervenção, né, ter que restaurar o dente quando já está numa fase ativa. Fase ativa significa que a cárie dentária está a evoluir, não é? Está a evoluir, não é? Quanto à sua atividade, está a continuar a destruir o próprio dente. Quando é inativa. E muitas das vezes tem também uma certa forma de apresentar-se na própria cárie. O médico dentista é que sabe exatamente bem definir isso quando vê o dente do paciente. E essa não está na fase, quando não está na fase de atividade, não é? Pode fazer-se um tratamento se tiver uma cavidade, mas quando não tiver uma cavidade, mas estando na fase inativa, aí pode manter-se, não é? O paciente continuar a seguir as regras de higiene básica, oral, e aí aquela cárie vai poder manter. Exatamente. Ok. Sim. Esteve aqui a falar-nos da higiene oral, né, do próprio indivíduo, para que possa prevenir a cárie. Quais são esses métodos de higiene oral, para quem não sabe? Método de higiene oral, refiro-me muito mais à escovagem dos dentes. Ok. E a escovagem dos dentes é o principal método de higiene oral. Isso estaria mais ou menos a falar das formas de prevenção da própria cárie dentária. Okay. Então, primeiro seria a escovagem dos dentes, regular dos dentes, mas pelo menos escovar 2 vezes ao dia, exatamente. Sim. Se puder mais, melhor, não é? Escovagem dos dentes, pelo menos 2 vezes ao dia, principalmente a escovagem noturna, é a escovagem mais importante, não é? É a mais importante. Exatamente. Nós levamos mais em conta a escovagem pela manhã. E a noturna, por acaso, acabamos deixando de lado, mas muitos não sabem que é a mais importante porque pode nos ajudar a prevenir a cárie dentária e muitas outras doenças. Exatamente, sim, porque sugere-se que as bactérias têm mais ação à noite, não é? Sim. Porque é na altura que a boca do indivíduo está fechada. Então, quando está fechada a boca do indivíduo, praticamente há restrição dos movimentos da língua, a diminuição dos movimentos da língua, a diminuição do pH da própria saliva, a diminuição também da circulação da própria saliva dentro da boca. Então, as bactérias conseguem fazer um trabalho perfeito à noite, sem nenhum impedimento, que a língua, porque ao fazer os movimentos, a língua vai criando também um desembaraço a nível das próprias bactérias, não é? Exatamente. E além disso, a necessidade de se usar o fio dental, não é? Fio dental, que é um tipo de material que um tipo de fio que o paciente vai colocando entre os dentes para poder limpar os restos alimentares que estão a nível dos espaços interproximais, que é o espaço entre um dente e o outro. E não só há que tomar atenção no tipo de alimentação, não é, que o indivíduo vai consumir. Tem que ser uma alimentação e não pode consumir uma alimentação rica, né, em carboidratos, que são os açúcares, não é, alimentos extremamente açucarados, e depois não escovar os dentes, que é a pior coisa. E também há que evitar também o consumo de dieta rica em gordura também, porque pegajosa também nos nossos dentes e, de certa maneira, dificulta a higiene oral, acaba sendo um pouco defeituoso. Então, e também a consulta, não é? As consultas regulares ao médico dentista são importantes. Não é? Pelo menos 2 vezes ao ano, para que o médico consiga avaliar, não é, como é que está a cavidade oral do indivíduo, porque além da cárie dentária tem várias outras patologias, ou seja, doenças que podem afetar aquilo que é a boca do indivíduo. E se for também crianças, há que tomar atenção, pode colocar selante de fóssulas de fissuras, que é um tipo de uma pasta, não é, resinosa, que se coloca nos dentes das crianças, principalmente geralmente nos dentes permanentes molares e também nos pré-molares das crianças.
devido àquelas fóssulas e fissuras que são entradas e saídas que fazem com que os alimentos penetrem ali e associado também à dificuldade na higienização da própria criança, pode influenciar para o aparecimento da cárie. Então, vai se fechar aqueles espaços, vai se selar, então, facilmente, durante a escovagem, aquilo tudo vai sair. Pois é, e nós estivemos aqui a falar dos sintomas da cárie dentária. Nós gostávamos de saber se as dores também pode considerar-se dor um dos sintomas, porque na escovagem dos dentes tem indivíduos que sentem dores nos dentes, mas não conseguem perceber a que se deve. É importante analisar quando é que é uma simples dor e quando é que se dá o caso de uma cárie dentária. Nem sempre a dor é sinal, é sintomatologia da cárie dentária. Há várias coisas que podem influenciar, há várias outras coisas que podem influenciar na dor do dente, não é? Pois. Só que muitas das vezes nós ficamos pensando que o que exatamente associamos sim, a qualquer dor, se calhar é um a cárie problema dentária. do dente. Exatamente. Mas pode-se dar o caso de dor de dente, porque se calhar um paciente acabou de fazer uma restauração, um chumbo do dente, por exemplo, tem um ponto prematuro, um ponto alto que ficou no próprio dente, então quando estiver a fechar o dente, quando estiver a mastigar, aí pode vir a ter dor de dente, não é? Resultante do impacto, não é? Do outro dente, não é? Com relação àquele ponto alto, não é? Também pode ser que o paciente tenha uma doença periodontal, não é? Que é uma doença que quando são afetados os tecidos de sustentação do próprio dente, que é a gengiva, o buraco alveolar, a membrana periodontal, não é? Pode-se dar o caso do paciente também vir a ter uma dor. Pode ser que o paciente tenha um abscesso a nível do próprio dente, abscesso periodontal. Então, são várias outras coisas que podem criar a dor. Então, não é sempre que o sinônimo, a dor seja o sinônimo do que? De cárie dentária, exatamente. Sim, então, há uma certa atenção que o indivíduo tem que tomar e levar em conta que deve se dirigir a uma unidade sanitária, a um especialista, para poder especificar. Exatamente, sim. Não ficar só com aquela consciência de que não, se eu tenho dor, então provavelmente seja só cárie dentária. Nem sempre. Há várias outras dores. Um traumatismo qualquer, um embate qualquer, pode criar, de toda maneira, uma dor de dente. Então, são vários aspectos de dor, nem sempre é sinônimo de cárie dentária. Ok. E nós estivemos aqui a falar das cáries, das fases das cáries dentárias, e em torno disso, temos aqui a imagem, onde é melhor especificar através de imagem para as pessoas lá em casa poderem ter noção de que exatamente estamos a falar no que concerne as fases da cárie dentária. Doutor, por favor. Posso me levantar? Fica à vontade. É só pegar a sua escova, desculpa, e aproximar. Pode, por favor? Ok. Sim. Conforme disse, primeiramente, temos aqui, por exemplo, a figura número 1, que mostra as manchas brancas, né? Como disse, que a mancha branca é o primeiro sinal da cárie dentária. Pois. Então, não é? Temos este aqui é o próprio, é o dente inteirinho. Sim. Então, temos aqui, não é? A mancha branca. Temos aqui, sim, a mancha branca, embora fique com um bocadinho de dúvida, né, com relação a essa imagem, exatamente, pois. Sim. A essa imagem. Nós gostávamos mais de saber, sim, essa partícula verde é sinônimo de uma cárie dentária? Pode-se designar? Essa partícula verde, pelos vistos, isto é que pode ser ser um tártaro, não é? Ok. Exatamente, pode ser um tártaro, pode ser também um sinal, não é? Do início. Sim, não. Porque o doutor esteve aqui a especificar, sim, para quem não esteve atento, que exato, o aparecimento, sim, de manchas brancas é o primeiro índice. Exatamente, o primeiro sinal da cárie dentária. Isso. Então, temos ali a primeira fase,
Temos ali a primeira fase que mostra Exatamente, as manchas brancas. exatamente. E é sempre importante levar em conta que qualquer aparecimento de uma mancha branca, nós temos que nos fazer presente a uma unidade sanitária, a um Exatamente, especialista, para poder especificar se realmente é o primeiro sinal do aparecimento de uma cárie dentária e, se for, já tomarmos as devidas precauções. E quanto à fase 2? Sim. Então, a fase 2, estou a ver, mostra aqui algumas pontículas aqui verdes. Sim. Isto aqui já pode ser sinônimo de uma cavitação, não é? Ok. Que está a ocorrer, não é? Conforme vem a deterioração do esmalte, significa sim. que o esmalte está ficando, né, deteriorada e está começando a ver aqui as cavidades, não é? Ok. A nível do próprio... Do próprio dente. Exatamente, do próprio dente. Pois é. Não é? E quanto à fase 3, já estamos a ver que é uma cárie dentária numa fase um bocadinho mais já evoluída, que dá para notar. É isso mesmo, doutor? Bom, conforme eu disse, a imagem não está assim tão clara, porque olhando para esta imagem, Sim. parece-nos, vemos aqui, não é, a composição normal do próprio dente. Estamos a falar aqui do esmalte, Sim. estamos a falar desse segundo tecido aqui, que é a dentina, e estamos a falar dessa terceira camada que se vê, que é a polpa dentária. Ok. Então, a própria imagem não está assim tão clara para poder no que concerne a cárie exatamente dentária. no que concerne a cárie dentária, não é? Pois Talvez é. tivesse trazido umas outras imagens, não é, ilustrativas, porque assim torna-se um bocadinho mais difícil de poder mostrar Analisar claramente ao fundo exatamente a ao existência fundo, de uma exato, cárie sim. dentária. Porque se fosse já a própria cárie dentária, já podia em algum momento já ter, se calhar, que já pode ser uma cavitação, não é, que é uma abertura, Ok. exatamente que esteja, se calhar, para além do próprio esmalte, já podia estar na dentina, Ok. ou se calhar evoluir mais para a polpa do dente, ou seja, para o nervo do dente. Ok. Então, a própria imagem não ajuda muito a especificar. Exatamente. Exatamente, Mas sim. o doutor já nos deu aqui um toque que o Exato. aparecimento de uma cavidade Exatamente. já dá-nos um Já. índice de preocupação Isso. no que concerne à cárie dentária. É Exatamente, importante que as sim. pessoas levem em conta também esse aspecto, o aparecimento de cavidade, dores, a deteriorização do próprio dente, do esmalte, nesse caso, é importante que nós levemos em conta. E quanto à fase 4, doutor? O envolvimento pulpar. Pulpar, assim que é. Exatamente, sim. Sim. Então, quanto já fase 4, embora aqui não mostrem exatamente claramente a própria cárie dentária, só Sim. mostram as camadas do dente, Sim. mas quando já trata-se de envolvimento pulpar, estamos a assumir que uma vez penetrada a cárie dentária, já destruiu o esmalte, já Ok. destruiu a dentina, então a cárie já cai aonde? Cai já, por exemplo, aqui na câmara já pulpar, não é? Ok. Que é na polpa. De certa Ok. maneira já comprometendo a própria polpa dentária, que cursa já com uma dor intensa do dente. Não é? Ok. Em condições normais, aqui já ter uma abertura, não é? Sim. Que vai diretamente até a polpa dentária, que é esta já estaremos aqui com uma invasão já que é da própria cárie dentária a nível da polpa do dente. Ok. É aqui onde já faz-se o tratamento pulporadicular ou o tratamento de canal, De que canal. consiste em tirar esse nervo, substituir com outro material, não é? Ok. E depois chumbar-se o dente. E a substituição do nervo não tira aquela que é a sensibilidade do nosso dente? De certa maneira, a partir do momento em que tira-se o nervo, o dente fica sem vida. Chama-se dente desvitalizado porque praticamente não tem vida, mas o dente mantém a cavidade oral do indivíduo e faz tudo o que deve fazer, não é? Mas perde a vitalidade o próprio dente. Ok. Exatamente. Significa que raramente o paciente voltará a sentir a dor deste dente, porque já não tem o nervo, já foi tirado o nervo. Então, dificilmente o paciente voltará a sentir, a não que tenha um outro problema adicional que possa ocorrer mais tarde. Ok. Exato. E já estamos na fase 5, que é a formação do abscesso. Eu acredito que está um bocadinho mais claro. Exato, E sim, a sim, fase 6, que é a
perda total do dente. dente. Só para terem noção que o que a cárie dentária é capaz. É capaz de nos deixar sem o próprio dente. Então, por isso é que nós estamos aqui a recomendar às pessoas, só no primeiro aparecimento de uma camada branca, como o doutor já esteve aqui a explicar, manchas brancas, há necessidade de uma certa preocupação de nos fazermos a uma unidade sanitária, a um especialista, para nos poder fazer entender o que é que está a acontecer com os nossos dentes, senão seremos capazes de ficar sem dentes, temos que aderir a prótese e outras coisas. Nós vamos à próxima imagem, doutor. Agora vamos à próxima imagem, para o doutor também nos ajudar a especificar o que é que estamos aqui a falar. E em termos da alimentação, o doutor esteve aqui a falar da alimentação, tem alguns alimentos que nós não podemos consumir, e geralmente para quem tem dores de dente ou problemas de cárie dentária, ao consumir um doce, o dente já dói. É isso, doutor? Então, queremos saber se esses alimentos todos fazem parte daquele conjunto de alimentos que provocam um alto risco para o aparecimento das cáries. Bom, em termos de alimentos ricos em carboidratos, não que não devemos consumir. Exato. Devemos consumir, mas de uma forma controlada. Exato. Exatamente. Tem que ser, se possível, tem de ser uma menor quantidade desses alimentos. Exato. Ou seja, principalmente em crianças, nós não podemos substituir, por exemplo, os lanches dos nossos filhos com esse tipo de alimentos, pois, não é? Pois. Exatamente, porque muitas vezes é o que tem acontecido. Por isso, devíamos, se pudéssemos, era bom que substituíssemos isto, não é, com outro tipo de alimento, como frutas, exatamente, sim, porque ajudam mais ajudam mais, além de vitaminas, ajudam mais também a prevenir esse tipo de situações. Okay. Então, quanto a esses alimentos todos que estão aqui, conforme vem também o nome, alimentos com alto risco de cárie, são estes exatamente todos aqui, porque são alimentos ricos em açúcar, e a bactéria Streptococcus mutans trabalha para poder provocar a cárie dentária. Identifica-se mais com os açúcares. Okay. É aqui onde ele tem a capacidade de deteriorar esses açúcares, né, que restam na nossa cavidade oral, os restos de açúcares, e começa a criar os ácidos, que esses ácidos, por sua vez, vão começar a criar um ataque a nível do dente. Não é? Exatamente, do esmalte do dente. Pois. Então, já naquela condição em que, por exemplo, o paciente refere dor quando chupa doce, uma coisa assim, açucarada, temos que começar a pensar que esse paciente já deve ter uma exposição dentinária. Okay. Porque em condições normais, o nosso dente, né, tem as 3 camadas, que temos o esmalte, que é a primeira camada, que é a camada mais dura até do corpo humano, não é? E temos a segunda camada, que é a dentina, não é? Que é a menos dura em relação ao esmalte. E tem a terceira camada, que é a polpa dentária, o nervo do dente. Okay. Então, consumindo esses alimentos, na presença do Streptococcus grupo mutans, que começa a criar ácidos, os ácidos começam a atacar o esmalte e fragilizando-o. Okay. Então, quando o esmalte fica fragilizado, não é? O que vai acontecer? O próprio esmalte começa já a abrir-se, né? Começa já a deixar com que os alimentos, por exemplo, os ácidos ou os outros componentes, não é, ataquem também a dentina. Okay. Visto que a dentina, que é o segundo tecido do dente, tem lá consigo os prolongamentos dentinários, ou seja, uns canalículos dentinários que comunicam a dentina com a polpa. É por essa razão que quando já ingere os alimentos açucarados, né, devido à presença daqueles canalículos, acabam, de certa maneira, aquele doce penetrando naqueles canalículos. Então, ao penetrar naqueles canalículos, logicamente que vai dar uma sensibilidade a nível vai dar um sinal que estou sofrendo aqui uma agressão, não é? Porque já está fragilizado, não é? Então, é mais por essa razão que o paciente já começa a ter dor de dente, porque a exposição da dentina, que é o segundo tecido
Tá do dente. certo. Para quem acaba de ligar-se a nós estamos aqui na companhia do Dr. Helder Zefanias. Desculpa, peço para voltar para a imagem anterior. E estamos a falar da cárie dentária. Exatamente, Exato. E no que concerne ao desenvolvimento da cárie dentária, doutor? Exatamente, sim. Aqui, Então, aqui, essa imagem está... Essa é que imagem dá para está ilustrar melhor. Exatamente, que é a outra primeira imagem, não é? Sim. Essa imagem aqui está clara, não é? Temos aqui, por exemplo, um estado, não é? Aqui, inicial. Estágio inicial da cárie dentária. Em condições normais, dizemos que começa primeiro com uma mancha branca. Mancha branca. Então, quando aquela mancha branca aparece, é sinal de que o esmalte está sofrendo. Ok. Então, depois de um tempo, se o paciente continuar a fazer mesmos continuar com o tipo de coisas que não deve fazer, por exemplo, que é uma alimentação inadequada, associada também à não escovagem dos dentes, começa, de certa maneira, aquela parte esbranquiçada, não é? Que é o primeiro sinal da cárie, vai abrir-se. Ao abrir, vai formar uma cavidade. Uma cavidade. Então, essa cavidade, logo em primeira, estará onde? Estará na parte do esmalte do dente, sim. que é essa parte mais dura do tecido. Do próprio dente. Ok. Então, aqui o paciente não tem dor. Não tem. Exatamente, não tem dor porque essa cárie, como pode ver, ainda está aqui a nível do esmalte, que é o tecido duro. Ainda não chegou nesse segundo tecido aqui, essa amarelada, que é a dentina. Ok. Então, já estamos aqui, já no outro estágio, onde a cárie dentária já passou do esmalte, já está na dentina. Aqui o paciente começa a sentir a dor. A dor por causa da sensibilidade da dentina. Sensibilidade da dentina, porque essa dentina tem canalículos dentinários que são como se fossem caminhos, pequenos caminhos que vão comunicar com a polpa. Exatamente. A polpa recebe toda a informação da parte exterior, daqui que estou sendo agredido, na base daqueles canalículos dentinários. Então, aqui o paciente já começa a ter dor. Essa dor já pode ser uma dor ao frio, dor a doces, dor a coisas ácidas também. Exatamente. Porque, de certa maneira, quando penetram aqui, começam a fazer, a dar informação, a penetrar nos canalículos dentinários. Então, já temos esta fase. Sim. E já esta aqui já é uma cárie dentária com comprometimento pulpar. Porque esta já entrou, já passou o esmalte, já passou da dentina e já está onde? Já está aqui a nível da polpa dentária. É aqui onde vai ser já o tratamento de canal, não é? Porque se o paciente também negligenciar aqui, dor é dor, vai acabar por criar já o que é uma infecção a nível do ápice do dente. Pode criar já aqui um abscesso, né? Esse processo periapical. Que é a raiz. Exatamente, que é aqui onde o dente começa aqui na raiz, exatamente aqui, sim, começa já a criar problemas que onde já essa infecção já pode, de certa maneira, alastrar, não é para outros dentes e também pode, de certa maneira, criar certas complicações, não é? Parece pequena coisa, mas um problema dentário pode levar até um problema cardíaco. O paciente pode vir a sofrer de um problema cardíaco, por exemplo, as endocardites bacterianas, que por exemplo, é uma infecção a nível do músculo do coração devido à disseminação das bactérias, porque o paciente negligenciou, não tratou, então essas bactérias, de certa maneira, mesmo em menor quantidade, acabam se indo, né? Tendo em conta que temos grandes vasos nas carótidas aqui, nessa região do pescoço, acabam passando de certa maneira e podem penetrar no coração. Só para perceberem como a cárie dentária pode nos levar à morte. É algo muito pequeno, mas que pode se tornar muito grande e por isso há essa necessidade de se levar em conta. Exatamente. Sim, doutor. Temos aqui a especificação exata, nos mostrando um dente de uma forma prática. Exato. Sim. Então, essas são cáries. Não é? Geralmente essas são chamadas de cáries iniciais. Embora para poder se comprovar isso, que são cáries iniciais, é necessário que o médico dentista faça esse exame para poder perceber, não é? Porque pode parecer que é um pequeno pontinho, mas que lá dentro a cárie já entrou e já fez isso. Exatamente. Já Aquilo que o doutor esteve a explicar antes, a cárie já se alastrou
por outros dentes ou Exatamente. Sim. por outras partes da boca. Porque isso já é penetração, esses já são os alimentos, de certa maneira, e o dente está ficando, de certa maneira, estragado, não é? Ok. Cariado. Então, depois, se o médico fazer, por exemplo, um exame, não é? Por exemplo, um exame clínico, não é? Ver que, pronto, essa cárie é inicial, aí pode recomendar que está bem, pode ficar com isso, vai continuar a escovar, e isso aqui vai estagnar. Se comprovar que tem, por exemplo, já uma cavidade, um buraquinho a nível desse dente, aí o médico já vai optar em restaurar esse dente. Então, pós-restauração, logicamente que vai ficar assim. Se for uma restauração com resina, que são os materiais mais usados na atualidade, que são mais estéticos também para os nossos dentes. Já vai ficar assim, já sem aquilo. Tá certo. E temos aqui mais uma imagem. Ok. Ok. Aqui já, isto aqui chama-se, conforme vem mais, cárie da mamadeira. Geralmente essas cáries da mamadeira afetam mais, eu chamo cárie da mamadeira ou cárie de beberão, mesma coisa, não é? Ou cárie rapante, muitas das vezes. Rapante. Né? Exatamente. É um tipo de cárie que afeta mais as crianças menores, que estão nessa fase, principalmente, não é, ainda na fase da amamentação. Então, o que vai acontecer? Isto aqui, geralmente, a causa disto é o uso, por exemplo, prolongado, além da própria mamadeira, de dar à criança, principalmente à noite, de coisas assim açucaradas. Porque tem aquelas mães que, para fazer o bebê dormir em algum momento, deixa ali com uma mamadeira. Ser um leite, açucarado, com leite, exatamente. pois. Então vai, de certa maneira, criando, não é, grandes problemas nisso, porque as bactérias já estão lá na boca. Então, aproveitando-se também do açúcar, vão fazendo a mesma ação que fazem em qualquer outro dente. Também associado também à não escovagem dos dentes, que o bebê não sabe escovar, é necessário que a mãe tome em consideração isso. Então, acaba criando essas cáries múltiplas. Isso chama-se cáries rapantes porque são cáries de progressão rápida e múltiplas. Afetam muitos dentes, praticamente os dentes da criança. Assim, é comum encontrarmos crianças nesse estadio, onde as crianças têm muitas cáries dentárias. E a cárie pode gerar um mau hálito, né, doutor? Exatamente, sim. Pode gerar um mau hálito. Por quê? A partir do momento em que nós já temos uma cavitação, aliás, temos uma mancha branca, que já está a dar sinal de que alguma coisa não está bem aqui, depois aquilo evolui, vai abrir-se aquele espaço, vai deixar uma cavidade, que é um buraco. Exato. Ao fazer já um buraco, o que vai acontecer? Há de haver lá a penetração dos alimentos. Exatamente. É por essa razão que o dente depois escurece. E nós pensamos que a cárie dentária é quando o meu dente já está escuro. Mas nem sempre. Não. Aquilo tudo, aquele escuro onde você está a ver no dente, em princípio começou com uma mancha branca. E abriu uma cavidade, que é um buraco. No buraco foram impactando os alimentos, que é a comida, tudo que nós comemos. Impactou e depois fica preto. Exato. Começa a ficar já escurecido. Então, aquilo pode criar um mau hálito. Exatamente. Porque é um alimento que já está a apodrecer. Exatamente. Já as bactérias fazem a decomposição daqueles alimentos. Então, fazer a decomposição dos alimentos, de certa maneira, acaba criando já uma halitose, ou seja, um mau hálito, né, na linguagem. Doutor, pode sentar aqui na cadeira, fica à vontade. Por favor. Muito obrigado. Por favor. Doutor, pedimos, por favor, para que nos explique mais ou menos o que é que trouxe esse aparelho e, consequentemente, as suas considerações finais. Bom, isto aqui é um modelo, não é, de boca. Era mais para poder explicar, não é, suas, em termos quanto às formas de higienização da própria boca, não é? Porque as pessoas pensam que escovar dente é escovar dente, na verdade, não é? Então, para dizer que para a escovagem de dente é necessário que sigamos uma técnica, não é? A escovagem normal... no microfone. Sim. Uma escovagem normal tem que durar, em média, 3 a 5 minutos. Exato. E ao escovar os dentes, não devemos só passar a escova, nem como tem-se feito. Exato, não é muita isso. gente... E antes de começar a própria escovagem, há que falar também da quantidade da pasta dentífica. A quantidade da pasta dentífica deve ser, para o adulto, 1 grau de ervilha,
Parece pouco. Parece pouco, sim. Exatamente, Sim. mas aquela quantidade é suficiente para poder escovar os dentes com uma boa perfeição. Se sentir que não está limpo, aí sim pode voltar, pode lavar a escova, voltar a repetir se calhar a mesma O que quantidade. acontece com a maioria das pessoas é que enchem toda a Enche escova. isto e começa a espumar praticamente a boca. Sim. E não é aquele não Aquela é a espuma que limpa os dentes. limpa os dentes. Pois. Exato. Então, para crianças, é grau, como se fosse grau de arroz. Ok. Exatamente, sim, para poder escovar. Também criança engole, então há que evitar encher para que a criança também não engole, não engula, não é aquilo. Então, em termos de escovar, depois de pôr a quantidade de pasta dentífica, não é? Vamos fazer movimentos circulares. São movimentos circulares, não é? Vamos gerir um bocadinho mais o tempo. Sim. Aí movimentos circulares, não é? Ok. Depois o movimento circular, varredura. Movimento circular, Varredura. varredura. Eu acredito. Essa varredura é para poder limpar os alimentos que estão entre os dentes. Então, em toda a superfície da boca tem que fazer movimentos circulares. Ok. Então, já na face oclusal, que é a parte de cima dos dentes, aí sim vai se fazer movimentos de vai e vem. Ok. Vai e vem, que é ir atrás e para frente, não tem problemas. Então, já a parte da língua vai se fazer um movimento de vai e vem. Há que evitar esses movimentos assim, porque traumatizam a gengiva sobe, então quando sobe, deixa a raiz do dente exposto e, consequentemente, o paciente vai sofrer já da sensibilidade dos dentes, que é um outro problema sério que afeta os dentes. Dr. Helder, devido ao tempo que nos é muito curto, as suas considerações finais, por favor? Bom, para finalizar, dizer que é muito importante, né, que tomem em consideração tudo o quanto tentei aqui explicar, não é? A cárie dentária é um problema, na verdade, sério, que se nós não seguirmos aquilo que são as recomendações dos nossos dentistas, e o que vai acontecer é que vamos perder os dentes. Perdendo os dentes tem outras consequências, por exemplo, com problemas estéticos, além de problemas estéticos, a própria malformação, né, degradação da cara do próprio indivíduo. Isso são várias outras coisas. Além da litose associada ao problema dos dentes, então há necessidade de tentarmos sempre visitarmos o médico dentista sempre que possível e seguirmos todas as recomendações que são nos dados, de modo que não tenhamos esse mal que é possível de combater. Muito obrigada, Dr. Helder, por ter estado aqui conosco. Já percebemos que a cárie dentária é um tema muito, mas muito aberto, que há necessidade de se voltar novamente para estar aqui a ajudar as pessoas a entenderem do que é que estávamos aqui a falar. Agradecer a todos que ficaram na companhia do programa Mega Saúde, da programação da Mega TV, dizer que daqui a mais um tempinho vem o Tempo da Criança com a Mana Lígia, depois o encontro com a Vânia Kumba e a restante programação da Mega TV. Não esqueçam que menos é mais. Menos atenção, mais casos de infectados. Menos saúde, mais mortes. Vamos lavar as mãos com sabão e fiquem em casa na companhia da Mega TV. Até a próxima edição.